Pan News. São 4h19 aqui na Jovem Pan, um projeto de lei de autoria da deputada federal Luísa Erundina que obriga bares e restaurantes a oferecerem cardápios em braille para deficientes visuais está em tramitação agora no Senado. O texto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e prevê multas de R$ 100 para os estabelecimentos que não disponibilizarem o menu adaptado para as pessoas com deficiência visual. Para falar mais sobre esse assunto, sobre a importância dessa proposta, nós convidamos a deputada Luísa Erundina, que participa agora da programação da Jovem Pan News, deputada federal pelo PSB. Deputada, boa tarde, prazer falar com a senhora, viu? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, deputada. Com vocês. Ô, deputada, a senhora tem alguma estatística, a porcentagem de restaurantes essa porcentagem que oferece o cardápio em braille diante da porcentagem que não oferece? Olha, veja, Tiago e Carlos, esse projeto meu é de 99, portanto é um projeto que já tem mais de 16 anos. Ele está no Senado há um enorme tempo, ficou sem tramitar também há alguns anos, e só agora é que ele está em condição de ir para a pauta de votação em plenário. É evidente que de lá para cá o quadro deve ter se alterado do ponto de vista do crescimento desses estabelecimentos, que são restaurantes, bares, lanchonetes, e inclusive há vários municípios brasileiros que já têm leis municipais orientando, ou seja, estabelecendo essa obrigação para que os com deficiência visual possam ter acesso à informação, né, de uma forma muito simples, só dispor de um cardápio em braille, e isso é absolutamente viável e acessível para qualquer estabelecimento de qualquer porte. Portanto, é uma exigência constitucional, no seu artigo 5º, de garantir informação de forma universal a todos os cidadãos, sobretudo aqueles que têm limitações do ponto de vista do acesso à informação. Agora, deputada, existe um processo de adaptação pelo qual esses estabelecimentos vão ter de passar, que envolve também, imagina, a capacitação dos profissionais, né? Olha, é evidente que depois da aprovação pelo Senado, ele vai à sanção e ainda há um prazo de 6 meses para que ele tenha eficácia, ou seja efetivamente exigido o seu cumprimento. E também tem a regulamentação. Embora o projeto seja muito simples, estabelece, evidentemente, a multa, estabelece as condições mínimas para que isso seja atendido. Então, eu acredito que esses 180 dias, ou seja, 6 meses, que é o tempo que a legislação estabelece para a sua eficácia, ou seja, da sua aplicação, é tempo suficiente para uma lanchonete, um restaurante, um bar, dispor de pelo menos um exemplar. Quer dizer, não há necessidade de muitos exemplares, porque o público que acessa a esse direito, a essa condição, não é um número tão elevado. Então, não há necessidade de um grande número de cardápios, um único é a exigência mínima que a lei estabelece, portanto, eu acho absolutamente exequível e, mais do que isso, justo e moderno do ponto de vista do acesso às pessoas com algum nível de limitação. E essas pessoas poderiam frequentar muito mais os restaurantes se houvesse toda essa infraestrutura para recebê-los, não é, deputada? Exatamente. Então, eu acho que está na hora, um projeto já de tantos anos, então, por uma dificuldade que existe no Congresso, de que essas matérias tramitem com alguma regularidade do ponto de vista de prazo, é um absurdo o projeto demorar mais de 15 anos para sua apreciação e ainda está pendente de votação no Senado. Ele foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos de forma terminativa, conclusiva, não haveria necessidade de ir para plenário, mas, no entanto, um certo número de parlamentares e senadores, o número esse estabelecido em regimento misto do regimento do Senado, ele foi proposto uma ação, um recurso para que a matéria, em vez de ser terminativo no âmbito
daquela comissão de mérito, que foi a Comissão de Direitos Humanos, ele passou a exigência dele ser submetido à votação em plenário. E antes disso, uma outra comissão, a comissão, né, que apreciou exatamente, né, o aspecto econômico, o aspecto da viabilidade, deliberou pela sua aprovação e agora está pendente de votação em plenário. Portanto, é um tempo muito longo, num direito tão simples, uma medida tão simples, e, no entanto, as coisas são tão lentas, tão demoradas, por um direito fundamental, elementar, muito simples, que é o atendimento a um segmento da população que tem dificuldade de acesso a informações básicas, essenciais, né, para o exercício de sua cidadania e sua condição diária de vida. Deputada Luíza Erundina, não posso deixar de perder essa chance aqui de entrevistar a senhora e falar, e a gente não pode deixar de falar sobre a crise. A senhora tem uma longa carreira política, já foi prefeita de São Paulo, tem as raízes lá no PT, depois brigou com o partido, saiu do partido. Eu pergunto, essa é a pior crise que a senhora já viu do país, que o país está enfrentando? Pelo menos a crise política, e não se vê uma saída num curto prazo, deputada? Não, veja, eu tenho todos esses anos de militância, de mandatos em vários níveis do Poder Legislativo, também no Poder Executivo, no caso da Prefeitura, além de ter passado pelo Ministério de Itamar Franco, eu nunca vi uma crise desse porte e é uma crise multifacetada. Ela é uma crise econômica, social, política, institucional, ética. E esse conjunto de aspectos da crise também gera uma outra crise, a meu ver, tão grave ou mais grave do que essa, que é a crise de esperança. Nós estamos com um país pessimista, as pessoas estão desalentadas, estão desacreditando das instituições, sem esperança. Isso é muito perigoso, porque é preciso que as pessoas acreditem em si mesmas, de que são capazes de mudar uma determinada realidade, e isso representa uma pressão e uma condição de contagiar mais pessoas para somar forças e criar condições políticas para que as coisas comecem a mudar. Então, nós temos que estimular um sentimento, né, de credibilidade em si mesmo ou na sociedade civil organizada para que esse quadro, né, se reverta, pelo menos comece a se modificar. Porque, lamentavelmente, no nível dos partidos, no nível dos poderes, seja executivo, seja legislativo, e a disputa que se dá no nível, né, de muita agressividade e de do imponderável, não se sabe o que poderá acontecer de uma hora para outra por conta do aspecto aí da apuração dessas irregularidades, desses desvios éticos, no caso a Lava Jato, e pessoas que estão no nível de exercer o poder da República, como no caso o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e essas pessoas estão sendo denunciadas, né, no fórum privilegiado. Eles têm fórum privilegiado no Supremo Tribunal Federal, e isso tudo generaliza o descrédito nas instituições. Os partidos políticos não representam praticamente nada do ponto de vista de sua identidade ideológica, dos seus compromissos políticos, das suas origens. Então, é realmente um quadro de muita instabilidade, de muita incerteza, e isso se reflete, inclusive, no agravamento da crise econômica também. Então, temos que cada um de nós tomar consciência, né, dos riscos que isso representa, inclusive para as conquistas democráticas, e não podemos facilitar, nem podemos descuidar, né, de um patrimônio que custou muito caro ao povo brasileiro em relação a essa democracia, embora ainda incipiente. E até por ser incipiente, temos que ter muito cuidado e cada um procurar dar sua contribuição e exigir das instituições políticas, particularmente os partidos, que se entendam no interesse do país, no interesse da normalidade da sociedade brasileira. Deputada Luíza Erundina, sempre bom ouvi-la aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, bom fim de semana, viu? Eu que agradeço a todos vocês, aos ouvintes da Jovem Pan. Um grande abraço. 4h29. Jovem Pan News.